Olá, meu nome é Nelson Cavalcante e hoje nós vamos falar de razão de unidades, tudo bem? Desde que nós começamos a estudar unidades, nós não pegamos uma parte que são das unidades compostas, das unidades que são formadas por outras unidades. Como assim? Nós vamos ver um exemplo agora para a gente poder chegar lá e ver como que a gente pode tratar essas unidades que são feitas a partir de mais de uma unidade fundamental, tudo bem? Bom, aqui nós temos, no caso, uma parede, tá? Essa parede tem as medidas delas dadas aqui, 3 de comprimento por 5 de altura, tá? E a gente tem a seguinte questão. Se essa parede for pintada com 30 litros, um total de 30 litros de tinta que você vai usar, e você vai gastar todos esses 30 litros para pintar a parede de tinta, quantos litros vão ser gastos por unidade de área? Como assim unidade de área? A gente já viu que como se calcula a área? Através de multiplicação das medidas, né? No caso aqui de um retângulo, a gente basta multiplicar o comprimento pela altura, mas a questão é que a unidade de medida já vai ser um pouco diferente, não vai ser em metros, sim em metro quadrado, tudo bem? Bom, como ele quer saber quantos litros vão ficar para cada unidade de medida, ou seja, para cada metro quadrado, essa é a unidade de medida de área, tudo bem? Então a gente vai tentar primeiro, né, calcular quanto é a área dessa parede. Bom, para isso a gente vai fazer o que eu acabei de falar. Nós vamos calcular a multiplicação de 3 por 5, no caso aqui, 3 vezes 5, que vai dar 15. Agora que não podemos esquecer, qual a unidade? 15 metro vezes metro quadrado. Essa é a nossa área. O valor da nossa área é de 15 metros quadrados. Tudo bem? Aqui embaixo, que é realmente quando a gente vai responder a nossa pergunta. Quantos litros vão ser gastos para cada unidade de área, ou seja, para cada metro quadrado? Bom, aqui a gente tem uma pergunta comum, que nós já sabíamos responder de outras formas, que é quando a gente quer saber quantas vezes uma certa coisa cabe dentro da outra, né? Que é a divisão. A gente vai utilizar a razão. Então, a gente vai fazer a razão entre litros e áreas. Ou seja, quantos litros nós temos? Nós temos 30 litros. E a gente vai utilizar isso para pintar que área? A gente vai pintar uma área de 15 metros quadrados. Então, a gente vai fazer 30 dividido por 15. Tudo bem? 30 dividido por 15 dá 2. Agora, qual é a unidade? Essa é a grande questão. E é aqui que você tem que entender o que é feito com a unidade, tá? A gente basicamente faz exatamente o que a gente fez com os números. No caso aqui, a gente não dividiu litros, 30 litros por 15 metros quadrados, então a gente vai colocar aqui do lado que vão ser litros, tudo bem? Divididos, que a gente bota uma barra, que é a mesma simbologia disso aqui, por metro quadrado. Essa é a unidade, litro por metro quadrado, que é uma unidade já não tão distintiva, mas já é uma unidade muito utilizada, tudo bem? Isso aqui é muito importante. Essa notação, essa forma de utilizar unidades, você vai ver recorrente nas suas matérias de física. E é importante você saber o que ela significa. Isso significa que há 2 litros de tinta para cada metro quadrado. Ou seja, se a gente pegasse 1 metro quadrado dessa parede, aqui eu gastaria 2 litros de tinta. Se eu pegasse 4 metros quadrados dessa parede, eu gastaria, no caso, 8 litros de tinta, porque cada metro quadrado utiliza 2 litros de tinta, 4 metros quadrados vão utilizar 8 litros de tinta. Tudo bem? Esse é o princípio para você entender de onde vêm essas unidades. Agora a gente vai ver alguns exemplos de como a gente pode utilizar elas. Bom, vamos ver alguns exemplos de como nós podemos resolver razões entre unidades diferentes, tá? Nós temos aqui uma unidade de 30 metros, a gente tem uma medida de 30 metros e a gente tem uma medida de 5 segundos, tá? 30 metros em 5 segundos, essa é a razão. Essa razão ela pode ser fisicamente a velocidade de alguém, tá? A velocidade de um corredor. Aquele corredor ele faz 30 metros em 5 segundos, é bem rápido e a gente pode reduzir isso numa razão para ficar mais simplificado. A gente pode ter 30 metros divididos por 5 segundos. Tá?
Aqui acontece uma coisa que em alguns colégios você estuda efetivamente a divisão das unidades, você coloca as unidades na sua conta, tá? Mas não necessariamente isso é preciso, desde que você se atenha a colocar as unidades no final, você tem que lembrar das unidades. Então aqui no caso, a gente vai colocar apenas os números para facilitar os nossos cálculos, tudo bem? Então a gente vai ter 30 dividido por 5 é igual a 6 metros por segundo. Olha aqui, eu lembrando de colocar as unidades. Por que metros por segundo? Porque eu dividi metros por 5 segundos, tá? Se eu tivesse feito ao contrário, se eu tivesse dividido 5 segundos por 30 metros, então aqui seria o contrário, seria segundos por metros, tá? Uma unidade muito comum, isso aqui é muito utilizado para velocidade, e comumente no dia a dia a gente vê quilômetros por hora, que é a velocidade de carro. Como é que é medida a velocidade de carro? Em quilômetros por hora. Quando você vê um carro a 80 quilômetros por hora, o que isso significa? Que ele anda 80 quilômetros no período de 1 hora, tudo bem? Óbvio que muitas vezes o carro varia, então a velocidade dele não vai se manter a 80 km por hora. Mas naquele instante, se ele mantivesse com aquela velocidade, você andaria 80 km em 1 hora. Então isso é uma forma de medir uma intensidade nova, que no caso é a velocidade, que a gente vai estudar mais à frente. Mas muitas unidades não necessariamente precisam ser uma coisa que você vê no seu dia a dia, mas você pode ter uma boa ideia vendo as unidades, do que ela é composta, por exemplo. 280 gramas em 4 metros. Isso, por exemplo, pode ser o peso de um fio, tá? Ele pode dizer, olha, 4 metros pesam 280 gramas. O que daria a nossa razão? Nossa razão daria 280 por 4, isso aqui vai dar 70, o quê? Gramas por metros. Isso quer dizer o quê? 70 gramas por metro, quer dizer que esse fio, ele é feito de um material, de uma certa grossura, tal que a cada um metro, ele pese 70 gramas, tudo bem? Aqui, você vai ter 1,8 gramas em 3 centímetros cúbicos. Isso quer dizer o quê? Vamos dividir aqui. 1,08 gramas, não precisa botar aqui, por 3,0. Isso aqui é igual a, se nós dividirmos, isso aqui vai dar 0,36. Porém, nós temos que ater aquele fato que já falamos antes. Nós temos que colocar a mesma quantidade de números significativos. Aqui embaixo nós temos 2, aqui embaixo nós temos 3 algarismos significativos. Ou seja, vai se manter pelo menor número, tá? 2 algarismos significativos. Aqui no caso nós temos 2 algarismos significativos, tudo bem? Agora, qual é a unidade? Grama dividido por centímetro cúbico, ou seja, grama por centímetro cúbico. O que seria a grama por centímetro cúbico no seu dia a dia? Em geral, é utilizada notação para densidade, tá? O quanto de massa existe numa certa região do material, tá? Tudo bem? Por exemplo, o giz é uma coisa pouco densa, ele é fácil de quebrar, tudo bem? O algodão é muito pouco denso. Você tem pouquíssimas gramas numa grande quantidade de algodão, enquanto o chumbo, aqueles materiais que são utilizados para pesos de academia, ou materiais mais resistentes, cofres e tudo mais, eles são bem densos, ou seja, tem muita matéria em pouca região do espaço. Que aqui no caso, esse tipo de unidade, ela explicita bem, porque ela já diz quantas gramas por centímetro cúbico, por volume, tudo bem? Aqui no caso a gente tem uma outra, onde as duas unidades são unidades de massa, tá? Aqui é miligrama e aqui é quilograma. Ambas são unidades de massa. Então aqui nós temos 22, né, miligramas dividido por 10 quilogramas. Isso vai me dar 2,2 miligrama por quilograma. Como assim miligrama por quilograma? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para cada quilograma eu tenho 2,2 miligramas. Como que isso pode ser no seu dia a dia? É uma situação de dosagem de remédio, tá? Ou de cálculo de quantidade de gordura no corpo. Você tem um limite daquele remédio, daquela substância, de 2,2 miligrama por quilograma, tá? Ou seja, para cada quilo que a pessoa tem, você tem que dar uma dosagem
de 2,2 miligramas. Esse é utilizado mais normalmente em coisas farmacêuticas, não necessariamente, você não vai ver isso em outros lugares, tudo bem? Bom, agora nós vamos falar de um caso muito comum, que são as medidas adimensionais, tá? E o que quer dizer medida adimensional? Quer dizer uma medida que você faz, mas que ela não vai ter dimensão. Como assim dimensão? Nesses casos físicos, nós sempre consideramos dimensão como as unidades, por exemplo, litro é uma dimensão a ser medida, metro é uma dimensão a ser medida, segundo é uma dimensão a ser medida, tudo bem? Então, quando a gente fala uma medida adimensional, é uma medida sem unidades. Como assim sem unidades? Vamos ver num exemplo que vai ficar um pouco mais claro. Vamos supor, durante a instalação elétrica numa estrada, foi calculado que para cada 15 metros de estrada, seriam gasto 60 metros de fios. Tudo bem? É porque o seu fio passa mais, o seu poste passa mais de um fio, você vai ter fios subterrâneos, fios que vão e que também voltam trazendo informação. Qual a razão que representa o gasto feito por metro? O gasto de fio feito por metro. Ou seja, quantos metros de fio eu vou utilizar para cada metro de estrada. Tudo bem? Então, a gente vai utilizar um cálculo de uma razão, como a gente tem feito normalmente. Então, a gente vai ter que são 60 metros de fio dividido por 15 metros de estrada. Isso vai me dar 4 metros de fio por metros de estrada. E é aqui que entra, tá? Nós temos uma proporção de metro dividido por metro. O que a gente já conhece é que quando a gente divide 5 por 5 dá 1, 6 por 6 dá 1, 10 por 10 dá 1, menos 15 por menos 15 dá 1. E por incrível que pareça, você vai poder utilizar essa regra dentro das suas unidades. No caso aqui, nós temos unidade tanto em cima quanto embaixo de medida de comprimento, metro por metro. Ou seja, nós podemos suprimir e não utilizar nenhuma unidade. Isso é o que a gente chama de medida adimensional. Ela só vai fazer sentido dentro de um contexto. Do contexto, no caso, desse texto aqui que nós falamos antes. No caso de qual é a razão, isso aqui é a razão de quantos metros de fio para cada metro de estrada. Tudo bem? A gente vai ver essas razões comumente em medidas de comprimento, de razão de comprimento, quando você quer saber qual é a razão entre a altura da pessoa pela largura dela, ou, por exemplo, qual é a razão entre o peso de um pedaço de um animal pelo peso inteiro dele, tá? Porque ambas as medidas seriam em quilogramas, então você teria novamente uma medida adimensional, tudo bem? Essas medidas, elas são comuns, mas também não precisa se assustar, você basta sempre lembrar que ela não tem uma unidade por esse acontecimento muito específico, que é quando você está fazendo a razão entre medidas iguais, tudo bem? A menos que as medidas sejam na mesma unidade de medida, você não vai poder fazer essa utilização de medidas adimensionais, tá? Bom, essa aula foi para fechar essa parte toda de medidas. A gente vai agora fazer alguns exercícios sobre isso, para a gente dar prosseguimento.